aí pessoal, beleza? Acabei de olhar ali, agora tá 32 graus. Trouxe a câmera um pouquinho para frente hoje do conjunto de caixas, né? Já que a gente vai falar sobre o espaço. A gente vai falar sobre o espaço necessário para a criação de abelhas nativas. Bora lá então? E na verdade, tudo vai depender, né? A live aqui, o nome é Papo de Meliponicultor. Antes a gente estava como Hora das Galinhas, né? Mas poderia ser Tudo Depende também. Porque na meliponicultura tudo depende. Haja visto a variedade de espécies que a gente tem. De uma abelhinha, que nem a lambiolhos, que vai lá dos 500 ml que ela precisa de uma caixa, para uma tubuna, uma bugia, as urussus no geral, né? Que chegam aí aos seus 16, dependendo da situação, até 20 litros de volume, sem a gente contar as trigonas, né? O Rodrigo lá, aluno do Meliponicultura na Prática, estava contando pra gente lá do resgate que ele fez de uma possível sanharó. Então é uma abelha muito populosa que ocupa grandes espaços. Então o espaço que você precisa para criar as abelhas vai depender da espécie que você quer criar. Então é muito importante saber um pouco ou o mínimo do comportamento dessas espécies. Mas no geral, né, para poucos enxames, principalmente aqui, né, o nosso público tem bastante gente que está começando agora, bastante gente conheceu a meliponicultura em 2021, né? A gente está começando em 2002, bastante gente conheceu a meliponicultura em 2021, então a gente geralmente vai começar com poucos enxames. E até o que eu indico, né, pessoal, algumas pessoas, talvez por ter o recurso financeiro, pela personalidade da pessoa, encontram a meliponicultura e já querem comprar 20 enxames. Eu quero 5 mandaçaia, 5 guaraipo, 5 urussu amarela e 5 tubunas. E daí compra e acaba não posicionando isso corretamente, né? Mas no geral, felizmente, a maior parte começa aos poucos, né? Que é o que é recomendável para você ir aprendendo com elas, ir estudando, adquirindo conhecimento que é necessário para você criar as abelhas sem ferrão. Então, para começar aos poucos, qualquer espaço basicamente serve. Lembrando que na live passada a gente comentou sobre o ambiente, né? A gente comentou sobre o ambiente, sobre temperatura, sobre ventos, posição do meliponário. Se você não viu essa live, está disponível aqui no feed. Então, lá a gente já fala sobre temperatura. Então, hoje eu vou falar sobre o espaço. A gente fala lá principalmente sobre temperatura, mas com toda a questão climática de chuva, vento e sol. Então aqui eu vou falar sobre a construção, e até por isso eu trouxe o celular aqui para frente, né? Lá a estrutura ali atrás. Nessa estrutura aqui, hoje tem 40 enxames, tá? Mas eu já tive aí 55. Isso porque alguns enxames eu consigo colocar em cima de outros, né? Então a estrutura ali, para vocês terem uma ideia, ela tem 4 metros de largura por 1,80. Então não é grandes coisas, né? Como eu falei lá na live passada, estava até chovendo, né, segunda-feira, então não dá para mostrar, mas ó, vocês podem ver que tem uma construção atrás, né? Tem um paiolzinho, né, onde a gente guarda a ração lá dos outros animais. Então eu só aproveitei e fiz o telhado. Eu mesmo fiz, tem até vídeo lá no canal. Eu fiz esse telhado já aproveitando uma parede pré-existente. Então você não vai precisar, né, já falando em construção e espaço, não necessariamente você precisa fazer grandes obras para você posicionar o seu enxame. Um telhado aproveitando alguma parede já vai ajudar. Não precisa investir num toldo ou coisa do tipo, mas se puder e for necessário, é bom, né? Como eu falei, você começa aos poucos, você vai analisando o local, vai tendo ideias, vai vendo outros meliponários. Eu até pedi algumas fotos, e depois vou colocar lá nos stories, de estruturas, né? De exemplos de estruturas. No geral, eu sempre tento colocar fotos aqui diferentes, para vocês terem uma ideia do que é possível. Mas esse aqui é o de hoje, então ele tem 4 por 1,80, poderia ser 2 metros por 1,80, já caberia aí 20 enxames. Isso falando de mandaçaias que ocupam uma caixa um pouquinho maior. Mas se a gente for falar de lambiolhos, que é uma caixa bem pequenininha, nossa, você conseguiria colocar o dobro de enxames, né? No lambiolhos ali daria para colocar 100 enxames de lambiolhos. Então vai depender realmente do tamanho da caixa, nessa questão do espaço, e qual espécie você quer colocar. Algumas espécies não se dão bem uma do lado da outra, e principalmente uma do lado da mesma espécie, né? Jataí com jataí tende a ser mais complexo. Já tem pessoas conseguindo colocar enxames lado a lado, mas o que eu recomendo, pessoal, vocês vão ver várias teorias, várias práticas até mesmo, mas se você quer colocar os enxames lado a lado, onde há uma tendência de briga, como é o caso da jataí, que você esteja presente no local.
seja um local que você passe, na sua casa, algum local que você tenha um contato mais íntimo com elas. Porque eu não falo só das minhas experiências. Nesses 5 anos criando abelhas, mais da metade deles, mais de 3 anos, foi observando dezenas de grupos no WhatsApp. Por muito tempo eu fiquei com 3 grandes grupos lá, observando os relatos do pessoal, e por deixar o meu contato sempre lá no YouTube, né, o Instagram um pouquinho mais recente, por deixar meu contato no YouTube, eu sempre me vem pedidos de ajuda. Toda semana, quase todo dia, basicamente, chegam pessoas novas, né? Esses dias atrás eu fui ver lá no meu WhatsApp, tem mais de 5.000 contatos, então eu já conversei com mais de 5.000 pessoas que criam abelhas, e muitos me trazem problemas, geralmente trazendo problemas, né? Obviamente que alguns são agradecendo, querendo comprar alguma coisa, mas muitos são pedidos de ajuda. Então, nesses pedidos de ajuda, eu já vi muita confusão, muita briga de abelha. E a principal... Ó, a galinha acabou de colocar um ovo. E o principal pedido de ajuda que eu recebo, por exemplo, é da jataí, né? Confusão entre jataí, tá tudo bem, daqui a pouco ela resolve enxamear, briga com os enxames do lado, né? Se você for ver, nesses pilares tem jataí. Ali eu tenho jataí a 1,5 metro uma da outra, mas eu tô aqui todo dia. É claro que podem acontecer infortúnios. Por exemplo, o Ricardo, que é aluno do Meliponicultura na Prática, estava relatando lá no grupo que numa determinada semana ele foi viajar, e nessa semana um enxame de tubuna da mata veio no meliponário dele, e de 10 enxames devastou 6. Então é algo que é raro e que infelizmente aconteceu quando ele não estava lá. Mas no caso aqui das minhas, por exemplo, eu tenho tubuna lado a lado e nunca tive problema de briga entre elas, de confusão entre elas. Então, biologia não é matemática, né? Por isso que eu sempre falo de depende, mas existem padrões. A gente tem que buscar fazer dentro desses padrões de comportamento da espécie. Todas as espécies podem brigar. Todas. A iraí pode tentar invadir iraí e outras abelhas. Lambiolhos pode tentar. Já recebi relato de lambiolhos tentando invadir mandaçaia, mas é a exceção. A gente não pode pegar a exceção e tentar transformar em regra. No geral, a maior parte das espécies você consegue criar lado a lado. Principalmente as mirins, a iraí, a mandaçaia com mandaçaia. Ah, Carlos, vai ter alguma confusão? Vai, né? E daí entra naquilo que eu perguntei lá nos stories, que é o tema aqui, né? Dos 2 tipos de meliponário. O meliponário em condomínio, né? Um conjunto de caixas, como é que está ali atrás, e os suportes individuais. O que é melhor? Né? No geral, se a gente for ver pelo o que é normal na natureza, são os individuais, suportes individuais. Mas por que também? Porque na natureza a disponibilidade de ocos ela não é tão fácil, né? E quando alguma árvore consegue, não é que a árvore disponibiliza, né? Mas acontece de ter vários ocos da mesma árvore, já se encontrou diversas vezes 2, 3, 4, 10 enxames de abelhas na mesma árvore. A questão é que esse tipo de oco ele não é comum. Tá? Não é comum você conseguir espaço na árvore para vários enxames. Então, as espécies possuem capacidade de ficar perto uma da outra, mas elas não encontram isso naturalmente. Artificialmente no meliponário, a gente consegue fazer isso, é melhor para a gente, por vários motivos. Né? O principal motivo, facilidade de construção. Você pega ali um espaço, que eu falei, de 2x2, 2x1,80, e você coloca ali todos os seus enxames até que você tenha 20 enxames, que é um número bem relativo já, né? Até que você tenha 20 enxames, você só se preocupa com aquele local. Então tudo que você vai olhar, tudo que você tem que observar de comportamento das abelhas, tudo que você tem que observar de clima, temperatura, chuva, vento, vai ser naquele único espaço. Então o controle ele fica muito mais fácil para o meliponicultor num meliponário em condomínio. Então essa é a maior vantagem. Controle de predadores, também tem muito problema de formiga na região. Os 2 suportes ali, dependendo de como você construir, você consegue isolar ali todo um conjunto de caixas. Se fosse individual, você teria que isolar pedestal por pedestal. Né? No caso de ataque de abelha-limão, por exemplo, também é interessante um meliponário em condomínio. Há uma tendência das abelhas se ajudarem. Né? Essa questão que eu falei da jataí, para quem tem problema com abelha-limão, vai atrás de colocar suas jataís uma do lado da outra, o mais próximo possível. Né? Se a mata está ali atrás e a limão vem de lá, tenta colocar as abelhas de uma forma que as limão vão passar por todas as jataís, por exemplo. Né? Então, há prós e contras. Né? O principal contra do suporte individual,
o principal contra do suporte individual é o trabalho, né? Cada suportinho você vai ter que construir ali. Vai ser uma... Geralmente isso vai ser em um local mais aberto, onde tem onde tem grama, onde tem terra, né? Você cavar ali e fazer os suportes individuais, você vai ter esse trabalho, o trabalho de controle, de passar nas caixas e sim, é mais a questão o espaço, né, que você precisa, isso. O espaço que você vai precisar para disponibilizar, dispersar esses enxames. Então, visualmente, por exemplo, é interessante, né? A gente vê algumas imagens aí de meliponários imensos. Mas é porque está individualmente, então pegar um meliponário, por exemplo, aquele 40 caixas, colocar 40 suportinhos, ele vai dar uma visão bem maior, porque realmente vai requerer mais espaço, por mais que você coloque meio perto, né? Mas ainda assim não vai ser tão perto como lado a lado que eu coloco as caixas ali. Então tem essa desvantagem, mas tem a vantagem de ter menos briga, né? Os suportes individuais têm a vantagem de ter menos briga. Numa divisão, você tirou a caixa, botou a divisão ali na frente, é certeza que aquela abelha vai entrar ali. O que às vezes tem um certo probleminha no meliponário coletivo, que também pode ser resolvido no caso das mandaçaias, por exemplo, com a entrada removível, né? Eu já falei sobre isso antes, a gente ainda vai falar muito sobre divisões e instalação de meliponário. Esse tema sempre vai ser recorrente aqui porque ele é muito importante e a gente aborda ele de várias formas, mas existem vantagens e desvantagens nos dois tipos. Então, se você tem um espacinho, tem uma parede aí, você pode ter o seu enxame de abelha nativa. Como é o caso que eu falei da espécie, né, a jataí tende a ser uma das mais comuns, mas você consegue ter ali 2, 3, dependendo do tamanho da casa, do tamanho de corredor, coloca um pouco na frente, um pouco no fundo da casa, na lateral, você vai posicionando aí os seus enxames de uma maneira que você deixe ele um pouquinho mais distante. E a partir daí, pode ir adquirindo outras espécies, ou, né, muitas pessoas conseguem mandar saia em ninho isca, mirins em ninhos iscas, e vai disponibilizando ali os enxames perto um do outro. Sempre que tiver enxame perto, pode ter confusão, mas tendo longe, também pode ter confusão, né? As confusões que eu tenho, por exemplo, de mirim preguiça, às vezes, é um enxame que sai de um conjunto de caixas e vai arrumar confusão em outro. Então, a confusão nem sempre é por estar lado a lado, mas tem que ficar de olho, né? No geral, se você as confusões são mais raras, né? Naquela conversa que a gente teve sobre o tempo para criar abelha nativa, não é que você vai precisar ficar olhando os seus enxames todo dia, mas como qualquer criação animal, vai ali haver um risco, né? Os próprios enxames que eu deixo na mata de jataí, eu deixo lá em suportes individuais, né? Arrumo uma árvore que tem um galho que eu consiga encaixar a caixa sem machucar a árvore, então eu deixo ele lá. Não vai ter enxame perto, mas pode vir enxame de longe brigar. No geral, qualquer varanda, cantinho que você tem, que seja protegido, relembrando a nossa última conversa, protegido do sol da tarde, você pode ali instalar os seus enxames, né? Até uma das criações tradicionais de abelhas nativas são os enxames ali, antigamente retirados da mata, né? Ou resgatados dos troncos, pendurados na varanda. Então você não precisa de espaço, provavelmente você já tem um local aí na tua casa onde você consegue acondicionar uma caixa, né? E daí nesse local que seja seguro, né, pessoal? Daí a gente entra na questão da segurança da construção. Não adianta você colocar uma caixa pesada num suporte que não vai aguentar. É triste ver, como eu falei, em todos esses relatos que já chegaram até mim, alguns foram de caixas que caíram do suporte. Né? Seja na maior parte das vezes, é por uma falta de cuidado do meliponicultor. Né? A pessoa coloca ali um suportinho que não é mão francesa, né? Não tem aquela diagonal, não prega bem na parede. É um local que passa muito gato, por exemplo, né? No ambiente urbano, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os gatos ficam soltos e daí passam, acabam derrubando as caixas. Por aqui eu tenho gatos, nunca derrubaram. Aqui, por exemplo, teve uma época que caiu 2, 3 enxames por causa de galinha. Então eu tive que posicionar eles melhores. Cheguei até a amarrar alguns enxames, mas depois parou. Né? A gente tava com muita galinha aqui, tava faltando um pouquinho tava faltando ninho para elas, e elas ficavam procurando aí em alguns locais, e também eu identifiquei qual galinha que era, e a gente doou ela para brincadeira, a gente aproveitou, fez uma galinhada e resolveu o problema, mas tem que ficar de olho, tomar cuidado com a segurança dos enxames, né? Eu venho repetindo e vou continuar repetindo isso. Nós somos os responsáveis pela caixa, né? Você
passa a ser meliponicultor a partir do momento que você tem um enxame sob seus cuidados, relembrando, né? Seja pelo ninho isca, seja na caixa que você fez o resgate, e seja na caixa que você comprou, né? E também ninguém quer perder enxame. Eu sei que alguns acidentes acontecem, não é por querer, mas tem que tomar cuidado, tem que pensar aí esse posicionamento das caixas, mas pela questão de espaço, pelo tamanho das caixas, por exemplo, comparado a uma Apis, né, você consegue ter um condensamento dessas caixas muito maior. Então, você pode ter vários enxames, como eu falei aí, 20, 30 enxames numa parede de 2 por 1,80. Ah, é 1 metro. Consegue colocar lá vários enxames também. Então, falta de espaço, no primeiro momento, para poucos enxames, não deveria ser uma desculpa. Ah, o local é muito quente, faz uma cobertura, bota plantas ali, né? A gente já falou sobre o ambiente lá no outro momento. Ah, Carlos, você não vai falar do espaço de recurso para as abelhas? Sim, pessoal, isso é muito importante, né? Eu já falei lá, lembrando mais uma vez, quando eu falei sobre quem pode ser meliponicultor, né? Onde instalar o meliponário, a gente comenta um pouco sobre a área de mata, mas essa é uma outra conversa, né? Tem que ter o mínimo necessário, mas num ambiente rural que não é 100% cercado por plantações e por pasto, ou num ambiente urbano onde é minimamente arborizado, você vai conseguir manter ali 2, 3, 4, às vezes 10 enxames. Essa questão do suporte da área, né, do suporte de recursos que a área vai dar, você vai ver principalmente por testes. Como eu falei, as pessoas começam aos poucos e nesses poucos você vai testando aí a capacidade de suporte de recursos que tanto a área rural quanto a área urbana vai proporcionar para você, né? Então essa parte de florada, de área de mata, a gente vai ter uma conversa específica sobre isso. É claro que isso é muito importante. Não adianta você colocar o enxame no melhor ambiente possível, sendo que nos arredores não tem disponibilidade de recursos, né? Então essa questão do espaço, ela é bem interessante, mas pode ser o melhor espaço do mundo, tem que ter recurso natural para ela, né? A gente já conversou sobre isso. E vamos ver aqui os comentários de vocês. Se você cria as abelhas em algum local diferente, já coloca aqui embaixo também. Quantos enxames você tem, se é em prateleira, se não é. Dependendo do manejo, né? O enxame em prateleira pode rolar ali uma pequena confusão, né, numa coleta de mel, coisa do tipo, mas você se prepara para isso, há métodos para que isso seja realizado da melhor forma possível. O mesmo vale, por exemplo, uma transferência, pessoal. Nessa questão de conjunto de caixas, vale a pena, né, um manejo aqui para quem tem as caixas em conjunto, né, você trouxe uma isca nova, vai realizar uma transferência, ou vai transferir de uma caixa, não é que nem uma divisão que você faz mais rápido, divisão é rápida, tá, pessoal? Quando é uma transferência que pode demorar mais, você vai expor ali, vai estressar mais as abelhas, vale a pena, né, fechar os enxames ao lado. Então vale a pena fechar os enxames. Quando que fecha os enxames, Carlos? Antes no momento do manejo? Não, pessoal, é de noite, tá? É de noite, naquele período você não vai deixar as abelhas saírem. Porque não adianta nada eu querer transferir uma ama da saia de caixa, chegar lá agora e fechar todos os meus enxames. As abelhas que estão no campo vão voltar, vai dar mais confusão ainda. Então essa é uma informação importante, né? Para quem quer criar os enxames aí em condomínio. Se for fazer um manejo que vai expor mais, que as abelhas podem ficar um pouquinho mais agitadas, que você feche os enxames ao lado. Então, tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo, mas, reforçando mais uma vez, começando aos poucos, entendendo a espécie, pesquisando as espécies, você vai com toda certeza conseguir dar o manejo que as abelhas necessitam. Porque o que eu indico, né? Essa questão da espécie é muito importante para você pensar no teu espaço, né? O caso da borá, por exemplo, né? Há teorias aí que a borá você precisa de um enxame a cada 200 metros. Na prática, muitas pessoas conseguem colocar enxames bem perto um do outro, né? Ainda na prática, rola muita confusão de borá. Então, sempre levar isso em consideração. Biologia não é matemática, mas existem padrões. É claro que 200 metros é um tanto exagero. Na natureza, a gente encontra enxames mais perto um do outro.
mas no geral a borá tende a ter mais confusão entre as borás, por exemplo. Dificilmente tem confusão de borá com outra espécie. Por que dificilmente? Porque, como eu já disse, uma lambiolhos já atacou uma manda-saia nos relatos que me mandaram, e estava tendo uma briga feia. No final, o meliponicultor interviu, mas a manda-saia acabou tendo ali um probleminha com a lambiolhos, teve que separar os enxames. Também tem isso, né? Intervir em caso de briga. Né? É possível que você consiga intervir. Uma espécie, né, já entrando mais na questão da espécie, que pode ser muito complexa nessa questão de invasões, é a mandaguaria amarela. Uma linda espécie, faz uma linda entrada, abelha bastante produtiva, mas a gente vê aí um certo trânsito dela, um pouco desnecessário. Pessoas levando mandaguarias amarela para onde não tinham, né? Como eu falo, eu sempre cito aqui a guaraipo. Né? Carlos, você não tem guaraipo? Como assim? E boa parte das pessoas me fala, Carlos, como assim você não tem mandaguaria amarela? Eu falei, não tenho, não é nativa da região, não encontro em cidades vizinhas. Se eu trouxesse, eu poderia ter problema com as minhas tubunas, que elas tendem a invadir outras escaptotrigonas. Esses dias estava o aluno lá no grupo mandando. A mandaguaria amarela tentou invadir a bugia, ele conseguiu intervir, depois invadiu uma tubuna muito forte dele. No final, a mandaguaria amarela prevaleceu e agora está terminando de tomar conta do enxame. Então, são aí ou então, se você tem nativa na tua região, dá-lhe criar a mandaguaria amarela. Não pensa em levar tubuna, levar mandaguari, né? Essa questão das espécies já presentes na região, ela é muito importante para você ter... Só tem benefício, né? Ela já é, entre aspas, adaptada ao clima, já tem disponibilidade genética, você consegue mais facilmente. Então, tudo isso facilita, até, né, obviamente, como eu estou falando aqui, na montagem de um meliponário. O Abraão tinha 2 caixas de manda-saia e uma bugia, todas pararam na postura, mesmo com fartura de alimentos. Perdi tudo. Abraão, pode ser envenenamento, tá? O enxame foi morrendo aos poucos. Ou o local era muito quente, né? Entra naquela questão lá do ambiente. O ambiente muito quente, ele afeta as crias. Mas é difícil saber num relato assim, onde já chegou ao final, onde não tem foto, não tem vídeo. Pra gente analisar, pra mim, né, pelo menos, e pra vocês também, darem um parecer sobre uma situação, tem que ter o máximo de informações possíveis, né? Por isso, pessoal, meu método chama diagnóstico Irapitã. Não tem como você chegar no médico e falar que está com dor do joelho e ele já te passar um remédio. Acontece isso. Acontece por cultura tanto do brasileiro que quer um remédio, como do médico que quer despachar logo. Mas não é o certo, né? Não é o certo. Só dar um remédio para dor. Tem que ver o que é essa dor, se ela está vindo, se às vezes o problema no pé está afetando o joelho, problema no quadril, problema na coluna, às vezes é uma infecção, às vezes é uma batida, às vezes pode ser um câncer, pode ser um tumor. Então tudo isso tem que ser, para dar o diagnóstico correto, tem que ser avaliado multifatorialmente. Então, também para facilitar, quando fizerem perguntas, tentem dar uma contextualizada o máximo possível. O Fernando, nossa, velho, como deve ser massa ter tantos enxames e ter o conhecimento para manejar. Queria demais. Então, Fernando, e eu te digo que é possível. É possível, basta não ter pressa e também não demora tanto, não. Né? Ontem, né, saiu o vídeo lá, comemoração de 5 anos como meliponicultor. Eu digo aí que seria dia 15, né, porque eu não lembro a data exatamente. Eu coloquei as minhas iscas, primeiras ninhos iscas, aqui na frente. Deixa eu virar a câmera um pouquinho aqui para vocês. Tem como virar? Aqui, naquela matinha ali à esquerda, eu coloquei os primeiros ninhos iscas. E é uma mata bem grande que tem aqui no sítio, pega uma parte da... O céu tá bem azul, tá bonito, né? Pega uma parte da mata do vizinho. Então ali eu coloquei os primeiros ninhos iscas e mais ou menos 15 dias depois eu fui... Mais ou menos 15 dias depois eu fui fazer uma revisão e encontrei esses 2 enxames, né? Então coloquei os ninhos iscas, os primeiros 2 enxames lá por janeiro. No começo do inverno, né, onde diminui as enxameações, eu tinha ali meus primeiros 13 enxames, Fernando. Então, com os ninhos iscas é possível, adquirindo enxames é possível também. Basta pesquisar e estudar sobre as abelhas nativas, né? E principalmente, pessoal, já lembrando aqui, eu acabo esquecendo, a gente vai ter um evento no final de janeiro, de 24 a 30, a jornada Criando Abelhas Sem Ferrão. Então lá eu vou falar desde para quem está iniciando, desde para quem quer aumentar o seu plantel. Então não deixe de se inscrever, o link está na bio, tá? Lá a gente vai abordar diversos temas, falar sobre posicionamento de enxames,
espécies, transferências, divisões, coleta de produtos das abelhas. Então vai ser um evento completo para que você tenha as bases para dominar a criação das abelhas nativas sem ferrão, tá? Então, ter o conhecimento para manejar é possível. Eu tenho entregado aqui e vou entregar de forma mais organizada ainda de 24 a 30 de janeiro, tá? Serão aulas disponíveis para vocês. Meliponária Henrique até consigo comprar, porém quero aprender com elas e quero capturar para aprender do zero. Excelente, excelente, Henrique. Uma das perguntas que chegam, né, Carlos? Para mim começar, né, para mim ter os primeiros enxames, é melhor comprando ou instalando ninhos iscas? Para quem tem a possibilidade, tempo, espaço para instalar os ninhos iscas, instalem os ninhos iscas. Pode comprar ao mesmo tempo? Oh, claro que pode. Mas instalar o ninho isca e na prática colocar a mão na massa vai te agregar muito conhecimento. Por quê? Voltando lá que eu tinha comentado lá no começo, né? De ver a história do enxame a única forma de você aprender a criar as abelhas nativas. Ver a evolução dele, né? Fazer a divisão é fácil. Pega disco maduro, bota na caixa, troca de lugar e fecha. E antes e depois, e a análise, né? A transferência é fácil. Recorta a garrafa, tira tudo, bota na caixa, fecha e deixa no lugar. Né? Mas e o processo? Né? E depois? E quanto tempo demora para evoluir? Vai subir melgueira? Não vai? Então, tudo isso, essa prática das transferências vai te agregar demais, demais mesmo, Henrique. Você tá completamente certo. O zootecnista Lucas Santos, você tem meliponário de jataí? Não tenho. Tenho deixado elas separadas por tudo isso que eu falei Não tive muitas brigas de jataí aqui, mas já percebi também. Tem uma questão de ventos. Para mim tem que ser um local sem vento. E isso eu não consigo aqui. Teria que fechar um lugar. E ainda assim ela seria afetada pelo vento. Por quê? Revoada, vai uma abelha na frente da outra. As abelhas estão chegando, vai uma na frente da casa da outra. Então, eu não construí um conjunto de caixas de jataí. Mas tenho enxames a 1,5 m um do outro. E pessoal, uma questão importante. Ó, já vamos para a segunda garrafinha aqui. Bebam água, se hidratem. Principalmente se estiver falando bastante. Tem gente que fala que não bebe água, né? Eu não entendo como que esse pessoal não consegue beber água. Eu devo beber uns 6 litros d'água por dia, somente nesse calor, né? A gente vai para um lado e vem para o outro aqui. Mas essa questão do espaço para criar as abelhas, você pode espalhar a sua criação para outros locais. Casa de amigo, parente, uma tia, um primo. Então é bem legal essa questão da meliponicultura também. Como são abelhas sem ferrão, a maior parte das pessoas vai te disponibilizar um espaço. Então ele sendo seguro, é bem legal, você consegue aí outros locais. Uma das maiores queixas das pessoas é a falta de espaço, né? Não ter para onde levar. Eu sei que às vezes realmente isso é possível. Isso é possível não. Sei que isso realmente acontece, né? Você não tem um amigo, não tem um parente onde possa deixar. Mas para muitos realmente falta virar uma chavinha. Putz, eu podia deixar os enxames na casa da minha mãe, eu podia deixar os enxames na casa da minha avó, podia deixar na chácara de um amigo. Começa da mesma forma que você começa no teu, começa com 2 enxames lá, né? Você vai, além de ter menos confusão, você vai aproveitar os recursos que estão disponíveis naquele local, né? Como eu falo, eu tenho aqui o meliponário rural, né? Onde eu moro aqui, propriedade da minha família, mas eu tenho na cidade, na casa dos meus pais. Por quê? É um excelente local lá, consigo aproveitar dos recursos. Então, você espalhar as suas caixas em outros locais vai dar uma possibilidade maior de criação para você, entendeu? Cadê? Boa tarde, pessoal. O Bruno comentando que essa tubuna era limão, da história que eu contei, né? Da tubuna que devastou 6 enxames. No caso, Bruno, era tubuna mesmo. O Ricardo, que é quem contou essa história, ele tem muita experiência com as abelhas, né? Já está desde o começo no Meliponicultura na Prática, conhece muito bem as tubunas. Ele identificaria um ataque de abelha limão. Infelizmente era tubuna, invocação delas, questões feromonais. É difícil a gente entender por quê, né? Atacar um enxame para tentar entrar, ou 2, tudo bem. Agora devastar outros 6, realmente é um pouquinho de azar, mas acontece, né? Tem que ficar de olho, felizmente não acontece sempre com todo mundo. Aqui na minha região tem muito mato pequeno que tem flores simples. As abelhas geralmente polinizam, sim, né? Essas áreas remanescentes,
e que tem uma mata, arbustos, também tem já vi relatos, não lembro se era pesquisa, mas dessas áreas mais abertas com plantas menores poderem dar uma disponibilidade de recursos tão grande quanto uma mata fechada e maior, né? As árvores maiores nem sempre você vê floradas, né? Muitas vezes elas estão só com folhas, então uma vegetação um pouco mais aberta e talvez até rasteira, elas fornecem sim excelentes recursos para as abelhas, tá? Na mata, pessoal, para espalhar enxames, né, a gente comentando lá sobre os suportes individuais, um outro trabalho do suporte individual, né, que faltou eu correlacionar com o coletivo, é a cobertura dele, né? Não só de você fazer o suporte ali para colocar a abelha, mas a cobertura, né? Ali eu fiz uma cobertura, nossa, foi relativamente rápido fazer aquela cobertura para as abelhas, era até telha que tinha aqui já, não comprei quase nada. Foi só colocar a mão na massa mesmo, mas no suporte individual você vai ter que colocar telhas. E não por isso eu vou deixar de fazer. Né? Onde eu estou construindo lá para cima, Meliponária Escola, vai ter mais enxames, boa parte das caixas vão ser espaçadas. Né? Eu quero espalhar minhas bugias, por exemplo, bugia entra em uma outra espécie que se fala muito, que tem, uns falam que tem que criar junto, outros que falam que dá para criar separado, que é melhor criar separado. Então tem prós e contras, pode ter confusão, abelhas entram só numa caixa, acabam abandonando a outra, então também é uma abelha que não há um consenso no que é melhor, mas criando separado, você garante tende a garantir, né? Também pode haver invasões mais separadas de uma abelha entrando e abandonando a caixa. O Beto Macedo ainda está com os enxames nas iscas, mas serão em prateleiras, excelente. Como eu falei, facilita a construção, a defesa, a visualização desses enxames e no geral o que a gente vê são os enxames em prateleira juntos, mas na enquete que estava respondida até agora há pouco, estava mais ou menos meio a meio, né? Já está aí lado a lado 50 centímetros? Pode, mas tem que ficar de olho, Danilo. E as técnicas que o pessoal utiliza, no caso para jataí, é trazendo todas no mesmo dia, tá? E preferencialmente, pessoal, enxames da mesma força. Então, quer montar uma meliponária de jataí? Faz elas espalhadas, ou no caso as iscas estão espalhadas, monta o meliponário no mesmo dia com os enxames, para não ter uma territorialidade. Essa questão da territorialidade das abelhas, ela é montada a partir de um start, né? Qual que é o start? Quando ele chega no meliponário. Ou no caso da mata, na enxameação, quando a enxameação começa. Então ali que vai ter a territorialidade das abelhas. Então se você coloca todas as caixas no mesmo dia, no mesmo local, essa territorialidade, uma dominância de alguma das caixas, ela é menor. Né? E isso vai aumentando essa diferença com o passar do tempo, se tiver um enxame mais fraco, se tiver um enxame mais forte. Ceará... legal, o Cláudio lá do Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Jandaíras, Moça Branca e Jatim, condomínio, por pouco espaço. 35 caixas, pô, que legal. Já quero visitar, né, as outras abelhas do Brasil, que não são nativas da minha região. As do Norte e Nordeste, principalmente, né. A gente não encontra por aqui. Mas muito legal, Moça Branca é uma abelhinha muito bonita. Meliponária de Jataí é isso, pessoal. Estou com 2 tubunas no condomínio das mandaguaris. As mandaguaris entre si não brigam, mas com as tubunas sim. Vou até separar as tubunas em outro condomínio. O Rodrigo comentando. Então, Rodrigo, você observou esse comportamento, né? Eu tenho uma mandaguari preta que está do lado de uma tubuna, mas ela está um pouquinho mais separada das outras. Quando eu tive no meio, não rolou briga, mas se no teu caso está rolando, realmente vale a pena separar, né? Uma das principais dúvidas também, manda saia e bugia perto de tubuna, pode? Pode, mas a questão, como a mandaçaia ela fica tentando pegar recurso. No caso, a cera e o própolis da tubuna. Então você vai ver a mandaçaia ali na frente da tubuna toda hora, tentando pegar cera. Eu não tive briga aqui. Eu criava elas juntas lá no início, vídeos antigos do canal, lá no meliponário, que agora é das tubunas, tinha mandaçaia também. Eu criava todas lá, não tinha essa parte aqui que está aqui atrás agora, isso aqui é um pouco mais novo. Então eu criava elas juntas, mas eu via lá o dia inteiro a mandaçaia lá na entradinha da tubuna, ali tentando pegar cera. E ela não brigava, não embolava uma na outra, mas primeiro, a mandaçaia não conseguia pegar o recurso, então ela estava gastando tempo de serviço, não estava trabalhando de verdade, e a tubuna tinha que ficar ali se defendendo da mandaçaia também,
não podia trabalhar. Então ficava ali uma não, né? No caso, quem incentivava a perda de tempo era mandar saia. Então eu separei, tá? Pessoal mandando salve, MacGyver, o Thales. A aranha do lado da caixa pode atrapalhar o desenvolvimento delas, mesmo com poucas abelhas na teia? Pode, se você vê teia, limpa, pessoal, limpa as teias, tá? Uma aranha ou outra ali vai comer uma abelha, mas vai ajudar no controle de outros predadores. Então, não precisa ficar caçando a aranha no meliponário, mas se você viu uma teia, desmancha ela, tá? Isso realmente pode prejudicar bastante as abelhas. Noroeste do Paraná, Jataí, Mirim, Tubuna, Iborá. Aqui também tive problemas com Managori preta e Tubuna na mesma prateleira. Então, isso que eu tô falando, ó. Os padrões, eles existem. Então, vai identificando esses padrões. E no que eu puder, eu vou, obviamente, contando para vocês. Achei uma colônia de marmelada e uma árvore caída. Devo fazer o resgate? Se o enxame estiver podre e o local for de risco, sim. Mas no vídeo que eu mostrei ontem, por exemplo, quando eu comecei aqui no sítio, a meliponicultura, eu dei uma geral, ver onde que tinha enxames, não para retirar, mas para entender o ambiente. Encontrei 7 jataís, uma dessas numa árvore quase morta, um ano depois ela estava morta, e ficou lá. Ficou lá por 4 anos e meio. Até que uns 6 meses atrás, Tamanduá, Coati, conseguiram arrebentar a árvore, era inverno, acho que estavam com fome também, e comeram o enxame. Tá certo, tá errado? Na minha visão tá certo, porque durante 4 anos e meio, essa jataí ficou enxameando, soltando enxames e tudo mais. E também era um tronco que estava no chão, né? Não era um pedaço de árvore caído. No teu caso, dá pra você só pegar o toco, levar para casa e deixar no local protegido? Uma outra conversa. No meu caso, eu ia ter que abrir o tronco no machado. Né? Depois o Coati e Tamanduá abriu, mas eu teria que abrir o tronco no machado e nisso eu colocaria o enxame em risco. E para não colocar ele em risco, deixar ele enxameando, polinizando, eu deixei lá. E segui o curso natural delas. Ah, Carlos, é uma guaraipa, uma bugia que está em extinção. Daí é uma outra conversa, né, pessoal? É uma outra conversa. Mas também se é uma área de mata nativa, que tem muita mata, ali ela não está em extinção, né? Tempos atrás eu postei postei vídeo de uma arapuá que caiu o galho. No meio da mata, assim. E pediram para mim resgatar. Pessoal, é o ciclo natural daquela espécie. A arapuá já não precisa de... Eu já falei da importância dela aqui diversas vezes, né? A arapuá ela não precisa de ocos para se instalar. Então, ela vai morrer quando o galho cair. Então eu deixei que acontecesse. E ainda ficou um tempão lá no chão, os enxames trabalhando e tal, depois acabou perecendo. Mas intervir assim na natureza, eu tendo a não intervir, só realmente preservar. Enterrar enxame de jataí no cano de PVC é uma boa opção. O saudoso não, o Meliponária Abelhas do Sul, né, seu José Carlos, José Carlos Swarovski, né, se eu não me engano. Tem um vídeo bem legal dele. Pessoal, eu acho bem trabalhoso, tá? Eu acho bem trabalhoso. Eu não viria fazendo aquilo lá. É interessante a ideia, o solo tem uma térmica interessante, realmente. Há um isolamento ali, mas eu acho que é mais por curiosidade e tal. Né, o José Carlos contribuiu demais para a meliponicultura. Não sei como está hoje o canal dele, mas até um tempo atrás não tinha mais vídeos. Eu vi tudo que tinha dele. Ele contribuiu demais, inventou modelos de caixas e tal. Tem uma jataí na caixa JCW, tá a coisa mais linda. Mas aquela questão da jataí no PVC, eu não faria. Pelo trabalho de fazer e de coletar o mel depois. Né? Mas é uma possibilidade, existem várias ideias aí que são possíveis, não são ruins para as abelhas, mas é um pouco mais trabalhoso para o meliponicultor. Né? Voltando lá, que eu não terminei de falar, ele contribuiu demais para a meliponicultura numa época onde não tinha tanto conhecimento disponível, e ele colocava coisa de qualidade no canal dele. O Gleeli, meus amigos e parentes têm medo, mesmo eu falando que elas não são perigosas. É tudo uma questão de tempo, de levar ele no meliponário, mostrar que é possível, né? Eu tenho um enxaminho na casa da minha avó, tinha na casa da minha tia, tenho na chácara de um primo meu, então... O Lota Anderson, Carlos, você vive somente das abelhas nativas ou trabalha em outra área? Hoje, 90% da minha renda vem das abelhas, tá?
como eu tô aqui na propriedade dos meus pais, eu trabalho aqui também, ajudando, né? Eu não pago aluguel não pago aluguel das caixas, então pode dizer que eu vivo 100% da renda das abelhas. Porque o trabalho que eu faço aqui é para pagar o, entre aspas, aluguel dela. É claro, eles não cobram, não é isso que é o combinado, mas eu faço porque é isso que eu tenho que fazer, né, pessoal? Tem todo o apoio deles e tudo mais. Tem todo o espaço para exercer a criação das abelhas. O mínimo que eu posso fazer é ajudar. Uma galinha aqui, um boizinho ali, então... Comprei uma Mandaçaia MQQ e a pessoa me vendeu, disse que tenho que alimentar toda semana. Em uma semana elas fecham de próprio. Caramba! Então, Flacide, não precisa alimentar toda semana, não. Isso que é complicado, né? A pessoa tá lá vendendo enxame, mas não consegue passar o mínimo conhecimento necessário. Não precisa alimentar toda semana. Dependendo da situação, precisa, mas pelo contrário. O Adalmir, boa noite, Carlos. Ótimo material, super recomendo o curso, muita experiência. Valeu. Valeu, Adalmir. A gente tem que marcar uma live, depois eu mando mensagem lá pra você. Cadê? Muita gente entrando. No caso da briga da Mandarigua-Tubuna, é só quando vou manejar. Ah, interessante, ó. Sobre criadores que mantêm a criação de abelhas não pertencente ao seu estado. É crime ambiental, pode ocasionar um desequilíbrio no ambiente e acabar dificultando o forrageio de outras espécies. Cara, não tem nenhum estudo mostrando isso, e se a gente for questionar, talvez eu faça uma live só para falar sobre isso, mas pontuando aqui, com relação à concorrência, a gente tem que proibir a apicultura daí, né? O Wanderson. Posso colocar uma guaraipa perto das mandaçaias? No geral pode, tem que observar. Olha lá. Mandaçaia enxameia facilmente em Taubaté. Isso, pessoal, a questão também do ambiente, de como colocar, não é tão relacionado, mas o pessoal comentando da mudança de lugar, né? Como eu falei na outra live, na outra conversa, no outro papo de meliponicultor, com relação ao ambiente, nada não pode ser melhorado, né? É claro, uma das frases mais groselha que eu escuto por aí é que feito é melhor que perfeito. Não, feito nunca vai ser melhor que perfeito. É antes feito do que perfeito. Então você posicionou o seu enxame num lugar, vi que ele não é melhor, não é bom, não é porque tá feito que vai ser melhor do que o perfeito. O perfeito é perfeito. Então se você identificou que não tá num lugar legal, para mudar o enxame de lugar, você tem que ou mudar aos poucos, 30 centímetros, 50 centímetros por dia, dependendo da situação, 1 metro por dia. Mas o que acontece? Essa é a desvantagem de um conjunto de caixas. Se eu mudar uma mandaçaia pro lado, vai ter outro enxame. Ou se eu mudar todos os enxames para um lado só, uma vai ficar na entrada da outra, entendeu? Então isso tem que tomar um cuidado aí quando é um conjunto de caixas para essa mudança, aos poucos. Muda uma num dia, depois muda a outra pro lugar da outra e assim vai indo. É um pouco mais dificultoso, mas também se está no suporte individual, para você mudar aquele suporte, né? Geralmente ele é fixo, então vai ter mais trabalho ainda. Mas para mudar de lugar, leva acima do raio de voo delas, 1 km para as pequenas, 2 km para Mandaçaia e Tubuna, 3 km para o Maruçu, que daí fica lá 15 dias, recalibra o GPS dela, você volta para o meliponário, agora num lugar mais perfeito, né? Voltando aquilo lá, não existe feito melhor que perfeito. É antes feito do que perfeito. Viu que não está perfeito, ou que não está bom, né? A perfeição, a gente sempre está buscando melhoras, né? Mas viu que não está bom, vai melhorando o local. Então no caso, Márcio, pode levar 4 km e deixa 15 dias, tá? 10 dias pode funcionar? Pode, mas se puder deixar 15, é melhor, pessoal. Divisão de Jataí, não faço. Vamos ver se tem mais dúvida aqui relacionado ao tema. Algumas outras eu vou pulando, tá, pessoal? A gente aborda em outras conversas. Mas, então, posicionamento, o espaço que você precisa para criar os seus enxames vai depender da espécie e do tamanho da caixa. No geral, você consegue vários enxames num espaço pequeno. Como eu falei ali atrás, para quem não está vendo, depois vai estar escutando isso, é um conjunto de caixas que tem 4 metros por 1,80, 3 níveis de prateleira. Isso pelo tamanho da caixa, né? Se for uma caixa menor, você vai fazer uma diferença de prateleira menor. Qual que é entre prateleiras, Carlos? Qual que é a distância? Vai depender da altura da caixa.
e do manejo que você quer realizar com elas. Tubuna, por exemplo, eu não coloco uma tubuna em cima da outra. Uma caixa grande, pesada, para mim tirar do lugar vai ser mais difícil. Então eu deixo as tubunas no nível e em cima das tubunas eu coloco mirins, coloco iraí. Não tem problema. Então eu vou manejar a tubuna, eu tiro a mirim ali rapidinho, manejo a tubuna, a hora que eu vou colocar, não tem briga entre elas, por exemplo. Mas no caso ali, um conjunto de caixas de 4 por 1,80, cabe ali 50, 55 enxames. Tem lambiolhos no meio, tem mirim preguiça, tem caixas horizontais que eu coloco de frente. Então tudo isso pensado para uma otimização do espaço, né? E depois, conversa de pasto disponível é uma outra conversa, mas no geral você pode acondicionar os seus enxames juntos, que tem a vantagem de construir mais facilmente. Uma cobertura para 30 enxames é muito mais fácil do que você fazer 30 coberturinhas para cada um dos enxames. Tem a questão do controle, você passou ali na frente das caixas, já viu tudo que tinha, olhou no chão, não tem nada, você já fica mais fácil esse controle. Controle de predadores, você consegue isolar mais facilmente em relação à formiga. Tem lagartixa ali, você já consegue observar também. Teia de aranha, a mesma coisa. Outros pássaros, por exemplo, também você consegue ter um controle se está tendo alguma predação ali ou não. Defesa contra abelha-limão também fica facilitado. E os pontos negativos de um meliponário desse, possíveis brigas por território, né? Mas como eu falei, também pode acontecer um pouco mais distante. A abelha entrar, abandonar uma divisão, abandonar a divisão e entrar em outra, saque entre as espécies, mas também pode acontecer num meliponário um pouco mais distante, e a impossibilidade de algumas espécies lado a lado, né? Como é o caso de escaptotrigonas e mandaçaias, no caso de borá com borá, a jataí com jataí pode também ser um pouco mais complexo aí. E no meliponário separado você vai ter ali a abelha ali, ela não tende a entrar em outras caixas, você consegue espalhar mais, né? Mas o principal mesmo é essa questão de uma divisão. Você tirou a caixa ou vai fazer algum reforço, colocou outra no lugar, é ali que ela vai entrar, não vai ter confusão de enxames ao lado. Ela tem um visual melhor também, dependendo do que você acha, né? Tem um certo visual ali de ampliação das caixas, uma sombrinha um pouco mais natural, um comportamento um pouco mais natural das caixas. Ou nesse caso, você pode aproveitar, como é o caso do meu pomar, você aproveita ali pequenas plantas para fazer uma sombra, né? Uma laranjeira não vai fazer sombra para uma laranjeira média ou em crescimento, não vai fazer sombra para 30 enxames. Então eu posso colocar ali, eu já mostrei algumas vezes, a gente pode fazer uma live lá embaixo, eu não sei se a Wi-Fi vai pegar, eu acho que não, mas por exemplo, aqui, né, uma sombrinha de uma... No futuro vai ser grande, mas agora é pequena. Uma mangueira. Tive que olhar para a manga ali para lembrar. Então uma sombra de uma mangueira aqui vai caber 4 enxames, não cabe 30 enxames. Então eu poderia colocar só uma telha simples em cima deles, que é o que eu faço, por exemplo, ali no... Então tem essa vantagem aí do suporte individual, você consegue aproveitar uma sombra menor já pré-existente, né? Você não precisa se preocupar tanto com o ambiente, como é o caso, né, do meliponário mais adensado. E com relação a espaço para criar as abelhas nativas é isso. Provavelmente você já tem o espaço que é necessário para ter alguns, ou dependendo da situação, muitos enxames. O investimento não necessariamente vai ser grande, basta uma pequena cobertura, como eu falei, no beiral da casa a cobertura já está feita, você não precisa fazer nenhuma cobertura, pendurou um enxame ali, você pode pendurar, né? Lembrando mais uma vez, eu não falei isso, falei do suporte seguro, mas você pode pendurar o enxame, basta não deixar ele balançando. Então, bateu um prego, passou ali um arame, pendurou, outro arame amarrando ali no pilar, tá pronto seu suporte, que é o caso aqui das jataís aqui atrás. Então, custo base quase que zero para você dispor o seu enxame no meliponário. O zero nunca vai ser, né, pessoal? Qualquer atividade de criação vai ter algum investimento, né? A começar pela caixa, né? Você pode conseguir um enxame quase que de graça ou de graça por meio do ninho isca, mas na caixa você vai ter algum investimento, um pequeno suporte vai ter investimento, mas investimento esse que, se você pensa em retorno financeiro, para quem já viu os valores dos produtos, os valores dos enxames, é um retorno bem significativo. A jataí pode ficar 100% na sombra sem luz solar direta? Pode, mas quem não viu, essa já é uma série de sequência de lives disponíveis, toda
acontecendo toda terça e sexta-feira aqui no Instagram ao meio-dia. O último tema foi o ambiente para criar as abelhas nativas, né? Falando sobre temperatura, vento, chuva. Então essas informações de ambiente estão lá. Agora conversamos sobre o espaço, lembrando da jornada Criando Abelhas Sem Ferrão, para você dominar a criação de abelhas nativas sem ferrão, de 24 a 30 de janeiro. Aulas disponíveis, se inscrevam no link da bio para não perder. A gente vai estar avisando vocês, tanto pelo grupo do WhatsApp, como que por e-mail. E fiquem atentos aqui também ao Instagram. Com toda certeza eu vou estar avisando aqui dessas aulas, desse evento. Tá certo, pessoal? Um abraço e um bom almoço aí para quem não almoçou ainda. Um bom final de semana também. Final de semana que geralmente é dia de manejar as abelhas. E me mandem fotos do seu conjunto de caixas lá no direct pra gente ver. Não vou colocar o nome das pessoas, né? Mas a gente vê aí as ideias de construção. Tem coisas bem diferentes. Um abração e até a próxima.